gostaríamos de fazer uma provocação temática sobre as preces, quando a gente às vezes sai de uma prece com não se sentindo bem, e aí a prece, quais são os problemas que podem levar a isso, quais são as consequências, né? O que a gente pode fazer para evitar uma situação desse tipo? Nós temos que ter muito cuidado que fazer orações as pessoas confundem fazer oração com rezar, com meditar, com entrar em estado dispersivo, com fazer invocações de forças tenebrosas, forças malevolentes, com fazer mentalizações, com fazer afirmações positivas. Existem estados alterados de consciência, e a oração é uma comunhão com seres e padrões de consciência superiores ao em que nós estamos. Estados meditativos são altamente benéficos. Começamos com a respiração consciente, uma respiração mais profunda e lenta, só isso. Existem 1000 teorias e 1000 escolas e confundem as pessoas começam a achar o fenômeno meditativo bastante abstrato e abstruso, e como se fosse uma coisa transcendente, inacessível só para iluminados ou pessoas muito treinadas ou muito cultas no assunto. Vamos simplificar. Respirar devagar, conscientemente. Não pode acelerar, não é uma respiração forçada. A pessoa tem que respirar de modo confortável, inspirando, recebendo ar, botando o ar para dentro dos pulmões, mais devagar e até o limite ou próximo ao limite, sem forçar, e expirar, colocar para fora, sem forçar, fazer lento demais também, e fazer isso por 10, 15 minutos, por exemplo. Isso faz com que a pessoa que esteja muito agitada, só isso já faz com que ela saia de regiões do cérebro mais primitivas e vá para regiões do cérebro mais nobres. Somente isso já ajuda muito, propicia e pode provocar. Propicia e pode provocar. A oração é nós interagirmos com, portanto, isso é uma proposta de meditação muito simples, é um estado de relaxamento quase. Há quem diga até que isso não é meditação, mas já gera um estado meditativo. Temos que ter cuidado para que durante um estado de concentração e relaxamento nós não liberemos de modo catártico problemas que estão no inconsciente e que venham a nos perturbar o estado de vigília. Então, se começamos a ficar perturbados, se começamos a fazer um estado meditativo e vem maus pensamentos, maus sentimentos de um modo acachapante, porque a pessoa pode ter um mau pensamento e desvia a atenção. Volta de novo, meu foco aqui é mentalizar o amor de Deus, a infinita bondade de Deus. Ver o pensamento, ignoremos, não é para a pessoa se assustar. A desconcentração é um estado normal do ego humano na nossa cultura de hoje. Se, por exemplo, está com muita fome, tem que parar e comer, beber água. Se há necessidade de evacuar. Essa obrigação de começar o dia tem que começar exatamente naquele instante, fazer uma prece. É o ideal que se comece a prece, comece com um estado de comunhão, sentimentos. O estado oracional é um estado de sentimento elevado. Então, meditar na bondade de Deus, saber que Deus existe, lembrar-se de que Deus existe, quer a pessoa acredite ou não, ou tenha dúvidas ou não. Pensar, refletir sobre isso e lembrar-se que existem anjos, espíritos do bem. Não importa o nome que demos, a transcendentalidade é uma função da mente humana, do cérebro humano, e existem realidades espirituais que são detectáveis hoje e são estudadas pela antropologia, pela psicologia transpessoal, pela parapsicologia, algumas áreas mais abertas. Nós vamos descobrir, para falar das clássicas, que existem fenômenos místicos paranormais que revelam claramente, e como os espirituais, os mediúnicos, que nós não somos apenas nosso corpo físico e estamos mergulhados, como falam filósofos da física quântica, num oceano de consciência subjacente, num oceano de informação viva, não informação como um computador que está registrando informações que são
autoconscientes, vamos colocar assim, um mar, não cada bloco de informação. Como seria esse quanta de informação? Onde viria o quantum? Mas existe uma onda colossal que atravessa o nosso universo, os multiversos desconhecidos, e esse grande tecido inconsútil de consciência, que pode ser chamado de Deus, não se confunde com nossa individualidade, e sermos parte dessa rede, percebermos que somos parte dessa rede, nos ajuda a nos conectarmos melhor com essa rede. Já estamos mergulhados nesse oceano de consciência, quer percebamos ou não. Mas temos consciência disso, que a função da mente humana, a autoconsciência, nos ajuda a retornarmos a esse oceano de consciência de modo supralúcido, porque os animais têm essa conexão, por exemplo. Vamos considerar apenas os animais, para não falar dos vegetais, que fica complicado. Mas os animais têm comportamentos instintivos extraordinários, que não podem ser explicados apenas por registros geneticamente transmitidos nos pequenos núcleos cerebrais de aves migratórias. Existe uma série de especulações científicas de que eles captam certas linhas eletromagnéticas em torno da Terra, tem questões geofísicas relacionadas à fisiologia dos pequenos centros nervosos dessas aves, mas há muito comportamento instintivo dos animais que é completamente inexplicável. Se formos, por exemplo, falar dos insetos sociais, com minúsculos, mas minúsculos mesmo, microscópicos centros nervosos, as abelhas, o comportamento das abelhas, que indicam para suas companheiras a posição das flores em que uma delas descobriu, e indicando para as demais companheiras onde há mais flores com mais néctar, pela forma como elas volitam e como fazem movimentos no ar. É o que se especula, pode ser uma comunicação energética, telepática. Há vários autores que comentam, biólogos, que comentam que formigueiros, como colmeias, como cupinzeiros, ou seja, grupos de milhares, às vezes milhões de indivíduos, funcionam como um indivíduo só mental. E a rainha seria, ou a mãe coletiva, seria apenas uma das peças, embora seja uma peça-chave, mas uma das peças desse grande organismo mental. Há muita coisa aqui, e eles se comportam de forma perfeita, os animais. Em diversas situações que nós, seres humanos, ficaríamos embasbacados, travados, por estarmos lidando com situações complexas demais. E o que acontece então com o ser humano? Nós nos desconectamos da instintividade animal. Por isso, por exemplo, que um bebê recém-nascido é lançado na água, sabe nadar. Joga-se um adulto que não tem aprendido a nadar, afoga. Mas o que acontece conosco? Nós nos desconectamos da nossa instintividade animal para desenvolver a lógica, a razão, o conhecimento racional científico, para depois voltarmos pela consciência, pela experiência psíquica por exemplo, a experiência intrapsíquica, extrapsíquica, a experiência de observar a própria consciência, de vivenciar os estados alterados de consciência, a nos conectarmos de modo lúcido e não automático como os animais, com essa onda de consciência. Obviamente que nós, com cérebros mais aparatados e com estruturas mentais, como nós podemos falar, não são bem estruturas, são organismos, não é? Nossa mente é viva, é um órgão dinâmico, digamos assim, ou um organismo psíquico que se manifesta pelo órgão cérebro. É um ser vivo, não um ser vivo no sentido de um indivíduo como nós, um espírito eterno, mas nós precisamos, ao voltarmos com essa estrutura, ao nos conectarmos de novo com esse mar de consciência, esse oceano de consciência, com o nosso organismo mental muito mais avançado, com o nosso aparelho cerebral muito mais desenvolvido que os animais, nós nos tornamos, então, seres que demonstram como aconteceu no passado da humanidade, e há indícios que no presente aconteçam também, pessoas dotadas de percepções mais extraordinárias, vejam, extraordinárias, fora do comum,
fora do que é comum hoje, na nossa cultura, na nossa época, e não que sejam divinas no sentido religioso ou de uma superioridade de um indivíduo sobre outros. A ideia não é essa. É de que nós temos potencial com nossa condição humana, em conexão com essa rede de espiritualidade, de seres inclusive muito mais evoluídos que nós, consciências que não mais descem em corpos humanos. Essa grande teia de interdependência e de solidariedade, de consciência amorosa que nos pode levar ao potencial máximo, à plenipotência da nossa condição humana. Se nós fizermos disso o que é uma realidade, quanto mais nós nos conscientizarmos de que estamos vivendo essa realidade, quer nós percebamos ou não, mas perceber é importante porque então nos beneficiaremos mais, mas não no sentido, por exemplo, de linhas como New Thought, mentalize o que você quiser para atrair. Sim, a pessoa pode gastar-se mentalizando certas conquistas materiais, esquecendo-se de que a vida é muito mais complexa do que um ganho no momento a respeito de uma situação específica. É diferente, por exemplo, seria o equivalente a uma pessoa dizer: estou preocupado em gerar eletricidade com essa manivela aqui, existem geradores, como nós sabemos, não é? Portáteis, a pessoa gira uma manivelazinha e ali há uma geração de eletricidade. Eu vou mostrar a vocês que eu posso girar essa manivela nesse gerador portátil de energia, então essa lanterna aqui vai acender e alguém vai dizer, em vez de pensar em girar a manivela desse aparelho ou de construir você próprio seu gerador, por que você não aproveita que já existem usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usinas nucleares e constrói a sua casa ou contrata pessoas que já sabem construir casas, que não é a sua especialidade também, e se ocupa do que você veio fazer nessa encarnação? Em vez de ficar escolhendo aquilo que deve acontecer, querendo coordenar Deus, querendo coordenar como é que o supermercado organiza os alimentos das gôndolas e os produtos diversos a serem vendidos, nós cometemos estultícias na área espiritual, paranormal, mediúnica, exatamente como eu estou dizendo. As metáforas são grosseiras assim, são erros grosseiros assim. A pessoa acha que encontrou o fenômeno paranormal, mediúnico ou espiritual vou mentalizar que vou encontrar o marido ou a esposa perfeita e agora vou mentalizar um carro caro, importado, etc. Isso é tão estúpido como dizer: vou fazer sexo bastante todos os dias com várias pessoas e por isso serei sexualmente feliz. Um pensamento, por exemplo, mais comum entre adolescentes. Uma pessoa mais amadurecida sabe que para ela ser feliz, começa por aí, não depende apenas da vida sexual feliz. E que a felicidade dela, até na vida sexual, dependerá, se considerar apenas a felicidade na vida sexual, dependerá de outros itens, porque nós não somos seres apenas geradores de sensações sexuais. Isso seria nos reduzir muito, mas mesmo aqueles que têm convicção completa que são apenas seres de comer, fazer sexo e dormir. Nós não somos isso, ainda que essas pessoas acreditem nisso. E as que acreditam nisso, obviamente, são mais imaturas e despreparadas e espiritualmente embotadas, e por isso se permitem esse tipo de crença absurda, autolimitante e, portanto, que embota os seus potenciais. Nós devemos, em vez de procurar para a pessoa ser feliz em diversas áreas, para ser feliz na sua vida sexual, provavelmente ela estará tão ocupada com outras coisas que ela fará muito menos sexo, mas sexo com mais qualidade, por exemplo. Mas ela terá momentos longos de realização na sua vida profissional. Ela terá longas horas por dia de realização em estudos, meditações, lazer, que digam respeito a quem ela é, a quem ele é. Nós temos que ter a plenipotência, vamos dizer, a dinamização de todos os departamentos de nossas vidas, atender a multifacetada natureza de necessidades da nossa condição humana. Se nós fizermos isso, portanto, sem simplismos, vamos encontrar o estado de oração que vai nos ajudar a enxergar isso, a nos conectar a essa rede de informações.
a nos sentirmos mais lúcidos na oração, a nos sentirmos sairmos de um estado ruim para um pouco melhor. Vamos sofrer quedas de concentração, vamos sofrer momentos de interferência de outros pensamentos e de estados emocionais ruins. A pessoa sai, toma um banho, a pessoa sai, faz uma refeição e volta. É melhor fazer 15 minutos de preces bem feitas do que 30 minutos perturbada. É melhor fazer orações em voz alta do que fazer orações em silêncio numa abstração que a pessoa sai pior do que entrou. Ou no New Thought, mentalizando que vai ganhar isso, conseguir aquilo outro, se esquecendo que talvez amanhã ela esteja desencarnada e o que ela conquistou materialmente vai ficar aqui enquanto ela fica louca na outra dimensão de vida. A oração, a meditação, os estados disciplinares, as práticas espirituais disciplinares, elas são ferramentas que nos ajudam a conectar nossa mente consciente com esse grande oceano de informação, de consciência, que nos liga a protetores espirituais, anjos de guarda, divindade, que paradoxalmente respeitarão nosso livre-arbítrio, mas nos ajudarão a fazer escolhas mais conscientes, respeitando o que nós realmente desejamos e não aquilo que pensamos querer, mas que na verdade apenas representam automatismos ou mesmo introjeção de expectativas culturais e de crenças absurdas sobre o que seja a felicidade e a vitória pessoais, como a ideia do happy end hollywoodiano, de que necessariamente a felicidade está baseada no encontro de um relacionamento romântico perfeito, quando isso compõe a felicidade e o relacionamento conjugal, mas é um elemento da vida, não a vida por ela mesma, na sua inteireza, muito mais ampla, complexa, profunda. Isso é um simplismo grotesco, perigoso, e nós precisamos fazer todo esforço para entender a oração também, não como um mecanismo simples, fácil, de barganha com o céu. Nós estamos buscando a conexão com o céu, para um dia, aos poucos, desenvolver uma ponte de comunicação, desenvolvermos mais do que uma ponte de comunicação, nos tornarmos seres com maior facilidade para comungar. Começamos com contatos, avançamos para conexões e chegamos à comunhão. A comunhão espiritual que vai se tornando progressivamente mais segura e contínua. Isso nós vamos levar várias encarnações para fazer. Começamos com contatos que há pessoas que ignoram que fazem esse contato com esse universo e consciência. Depois passamos que há indivíduos mais evoluídos que nós, como falei, nesse plano, como nós falamos. Primeiro a pessoa faz contato consciente, depois ela estabelece conexões, depois ela está no estado de comunhão. A comunhão dos santos, como se fala na doutrina católica, existe e é a comunhão mental das pessoas com a intenção correta de se disciplinarem para o bem, porque só existe no universo, na verdade, o bem. O mal é uma aberração psíquica com tempo curto e preço alto para todos aqueles que escolhem, embora presumam que seja um benefício pessoal.